Sejam muito bem-vindos ao seu momento semanal de provocação suave, humor corporativo e verdade na ponta da língua, mas dita com jeitinho. Aqui é o Gentilmente Afiada Podcast, quem fala é a Camila e eu vou te apresentar a comunicação não violenta, a famosa CNV, na prática, sem floreios e direto ao ponto. Porque saber se comunicar com clareza é muito mais que ser bonzinho, é saber o que dizer, como dizer e ainda sair com respeito e resultados. Bora para esse episódio? Como discordar sem perder a razão e a educação. Gente, é um desafio você chegar para uma pessoa e falar eu discordo de uma maneira que não soe hostil ou que você esteja contra a pessoa. É comum a gente pensar isso, né? Que ao falar eu discordo, você tá contra a pessoa de maneira pessoal, sabe? E não, fiquem tranquilos porque cara, as pessoas são divergentes, elas são diferentes entre si, elas têm opiniões muito divergentes e nada mais justo do que isso acontecer no âmbito profissional. É super normal. Só que é claro que existem maneiras de você comunicar isso sem soar agressivo e aparentar que isso é um ataque pessoal à informação daquela pessoa, porque, gente, opiniões, elas podem ser muito, como fala, as pessoas se apegam, né, às suas opiniões. E isso é uma questão até neurológica, né? A neurociência, ela explica isso. Tem gente que acaba forjando novas realidades para não ter que mudar de opinião, porque talvez mudar de opinião signifique que ela é uma indecisa, que ela sei lá, eu não sei nem explicar por que as pessoas são tão apegadas, mas é cientificamente provado isso e ao você discordar dessa opinião de uma pessoa, pode sim gerar um conflito interno na sua equipe, no seu trabalho, e claro que não é o que a gente quer, né? Então, bora entender um pouquinho como a gente pode se livrar de situações nesse sentido e discordar com educação, sem, né, ultrapassar nossos limites. Primeiramente, é isso aí. Discordar não é um ataque, leva isso para sua vida. Mas tem gente que escuta um não concordo como se fosse sua carreira acabou aqui. E, como não podia faltar, a metáfora da vez que é discordar é como você dançar com alguém. Pé de valsa. Você tá lá dançando com o cara, nananana, e o bicho fica pisando no seu pé o tempo todo. Discordar é isso. Se o cara ficar pisando no seu pé o tempo todo, você não vai mais querer dançar com ele. Então, o que você tem que fazer? Pisar de levinho e pisar poucas vezes, tá? Não fica querendo rebater o tempo todo e sendo o diferentão, sabe? Tudo que as pessoas falam, você não concordo. Não acho que é legal. Não acho que isso é bacana. Não acho que isso é produtivo. Ah, gente, também vamos nos recolher na nossa significância? Nem tudo a gente tem que expor, nem tudo a gente tem que rebater. Às vezes a gente tem que ceder, a gente tem que entender que em um ambiente social a gente tem regras e tem que ceder, às vezes, a negociações. Umas vezes nós perdemos, outras vezes nós ganhamos. E a gente tem que escolher nossas batalhas. O que é imprescindível para a gente no ambiente de trabalho? A discussão, ela é sobre algo que realmente é um pilar na nossa vida, na nossa carreira, que é primordial para a gente executar nosso trabalho de maneira efetiva? Se é, beleza, você compra essa briga. Aí você vai lá, você discorda e você entra nesse assunto. Agora, se não é, cara, relaxa, entendeu? Não vai bancar o chatão que tudo você tem que meter o bedelho, tudo que você tem que discordar, tudo você tem que falar que não concordo, não é isso, não pode, a minha opinião é melhor e pronto, acabou. Entendeu? E aí, por que que a metáfora do dançar com um cara pé de valsa, ela se encaixa? Porque se você tá dançando com esse cara e ele toda hora fica pisando no seu pé, você não vai querer dançar com ele. Mas se esse pé de valsa, ele tá ali só balançando, requebrando de maneira bem torta, mas no cantinho dele, ninguém vai nem perceber que ele tá lá, sabe? Tá todo mundo dançando entre si e nem vendo o que tá acontecendo ao seu redor. Então, vamos ser essa pessoa?
sabe? De discordar quietinho, de ficar no nosso cantinho e escolher as nossas batalhas. E aí, em contrapartida, né, a gente tem esse pensamento de que se nós não discordarmos quando a gente tiver realmente uma opinião divergente, a gente acaba correndo o risco de se tornar aquele robô concordante de que sim, sim, acato com tudo que a liderança falar, não acato com tudo que me submeterem aqui. E não é bem assim. A gente tem que pensar também que discordar, ele é um ato essencial para a inovação. Não é uma questão de rebeldia ou de ser o contraditório, né, o tempo todo. Mas é uma questão essencial para a gente inovar, para a gente gerar ética, tornar as relações saudáveis, porque senão gera tudo um autoritarismo de que a liderança fala, todo mundo acata, todo mundo obedece, porque quer ficar bem na fita com os chefes, é óbvio, né? Mas, gente, o chefe é uma pessoa também, ele não sabe de tudo. E muito além disso, o chefe tá um patamar que ele tem uma visão macro. Ele não consegue ver as minúcias, né, o micro operacional que tá rolando no dia a dia. Então, muitas vezes, quem tá ali na linha de frente com o cliente, com as operações, somos nós os peões. Então, a gente tem opiniões muito mais embasadas, fundamentadas na rotina da empresa, que pode sim vir a agregar muito mais do que uma opinião macro do chefe que está sentado no escritório, no home office, sabe? Então, sim, às vezes ele tá com um pensamento porque a realidade dele é outra, ele tá vendo o macro, ele tá vendo o dele, né? Às vezes os interesses da empresa. Mas quem tá no operacional vai divergir porque tem uma perspectiva diferente e tá tudo bem. Se você ficar concordando com absolutamente tudo, você vai ultrapassar, né, os seus próprios limites, a sua própria realidade, a sua verdade. E aqui eu quero incluir, né, os tipos de discórdia. Normalmente tem umas 4 aqui que eu vou citar: a direta, a passiva-agressiva, a irônica e a omissa. A omissa a gente já sabe, né? Que fica quieta, não fala e finge que tá acatando. A irônica, que é aquela chatona que a gente não suporta, que é aquela pessoa, não, sim, nossa, porque essa é a melhor opção, né, Cíntia? Nome fictício, pelo amor de Deus. Mas, gente, isso soa tão imaturo, tão. Ai, quinta série. Gente, não façam. E a passiva-agressiva, que também é ridícula. Que é aquela pessoa que não tem coragem de falar na cara realmente o que tem a discordar, os pontos de falha, argumentar com contundência, e aí vai lá ficar fazendo comentarinho passivo-agressivo pros outros. Gente, insuportável. Melhorem. E a direta, que é a que eu vou explicar aqui pra gente conseguir desenvolver uma fala CNV compatível. Ao invés de você falar, não, essa opinião é um lixo, vocês não sabem do que vocês estão falando, vocês estão aí sentando a bundinha de vocês no escritório da liderança, bando de herdeiro, que não viu a realidade do povo, do trabalhador, e eu tenho uma opinião muito melhor. Não vamos falar isso, porque o RH vai bater na nossa porta no minuto seguinte, tá? Vamos reformular essa frase para ficar com um toque de CNV, né? Discordar com respeito, mas com firmeza, porque a gente não é Maria Mole também. Vamos reformular. Então, querido chefe, eu vejo de uma outra forma. Então, essa implementação que vocês querem fazer, reestruturar na nossa equipe, ela pode impactar dessa forma. Eu sei disso porque no dia tal a gente fez algo parecido e não deu certo, resultou nessa e nessa consequência. Eu observei que foi assim, assim, assado. Você se importaria se eu trouxesse uma outra leitura dessa situação? Sabe? É você falar de uma maneira mais polida, é você falar de uma forma que você tá trazendo o seu ponto de vista, mas sem desmerecer a opinião do seu chefe, né? Ou do seu colega de trabalho que seja.
E aqui também vale essa diferença, né, de você discordar de um chefe, ou de um colega de trabalho, ou até dos seus liderados, se você já tem uma equipe sob seu comando aí. Então, primeiro, do chefe. Chefes gostam de ser adulados, então vamos dar uma validada nessa intenção dele. Fala que eu entendo que você queira melhorar a nossa equipe, tananana, entendo seu ponto de vista, mas tenho aqui uma outra leitura do cenário. Aí você joga a tua opinião, entendeu? Usa a técnica do sanduíche. Positivo, fala o que foi bom, extrai alguma coisa ali daquela opinião que seja bom, nem que seja só a intenção dela. Depois você joga a sugestão e depois joga mais um reforço positivo. Então, adula, discorda, adula de novo. Com o chefe, gente, isso funciona super, porque não joga um balde de água fria de que, cara, sua ideia é um lixo. Mas você dá coloca uns panos quentes ali naquela situação. Agora, com os colegas é um pouco mais difícil. Você precisa evitar aquele tom de competição de ideias, sabe? Que normalmente acontece. De, ai meu Deus, não, a minha ideia é melhor. Ah, não sei o que, a minha sugestão é melhor. Não, não faz isso, que isso daí só vai te quebrar. Gerar inveja, competição, péssimo. Traz mais pro coletivo, assim. Ai, talvez se a gente se juntar, se a gente juntar a sua opinião com a minha, a sua ideia com a minha, a gente pode gerar tal resultado, entendeu? Gera um senso de colaboração. O pessoal adora essas coisas. Agora, quando você tá na situação de chefe e precisa passar uma opinião, né, que você não concorda. Não corta a galera de cara, entendeu? Não chega já cortando as asinhas do seu funcionário, não. Valoriza a iniciativa, argumenta com clareza e objetivamente o que você discorda naquela opinião, naquela sugestão, tá? Isso é bom por quê? Porque, cara, opiniões, ter você uma relação próxima com o seu time é ótimo, porque eles não te veem como uma pessoa assim tão inacessível, tão autoritária e acabam que trazem mais ideias mesmo. E pode ser que aquela não tenha sido tão boa, mas a próxima melhore, entende? Então, faz eles trabalharem para você de uma maneira mais colaborativa também e não terem medo, porque respeito é diferente de medo. E aí você pode usar algo no sentido de, pô, cara, eu entendo seu ponto, funcionário. Minha preocupação é mais com esse sentido aqui, ó, porque pode ser que tenha um vazamento de dados e nananã. Será que a gente consegue ajustar isso juntos? Bota você no meio também, entendeu? Pra não ficar, ai, faz isso pra mim, arruma pra mim, que também sou um pouco ríspido. E aí, eu acho que eu posso incluir também um momento de não discordar. Quando que não devemos lutar por aquela batalha? Porque sim, existem os momentos que a gente tem que se recolher na nossa significância. Normalmente, quando o terceiro elemento ele tá num estado emocional mais alterado, não adianta você chegar discordando, porque vai ser batata para começar uma briga. Não adianta você querer argumentar com alguém que já tá com os ânimos à flor da pele. Espera aquele cidadão se acalmar, espera o clima apaziguar para você jogar argumentos, entendeu? Porque aí a situação já vai estar mais contida. E outra situação também é quando você percebe que o objetivo da reunião ali, daquela conversa, não é colaborar, mas é vencer a todo custo. Então, não adianta você jogar argumento ali, porque a pessoa vai querer rebater, rebater, rebater e não querer chegar a um resultado satisfatório para todo mundo. Ela só quer vencer e tá vendo dela. Então, cara, discordar ali não vai dar bom. Às vezes você pode até incluir a sua sugestão em um outro momento para uma pessoa específica, mas ali talvez não seja o lugar, porque, cara, vai virar um debate de ego. Aí você pode incluir ali na fala, se você não quiser também se manter omisso, falar, vamos amadurecer um pouco mais essa ideia e aí a gente pode retomar depois em uma outra reunião, em outro momento. E outro que é um que acontece muito comigo, que é quando a energia do dia não tá cooperando. Cara, discordar, ele exige energia, exige foco, intenção.
propósito, exige uma memória, né, para você ter ali aquela retrospectiva do que deu certo, do que não deu, para você voltar com argumentos de por que aquela sugestão que você tá dando é melhor, ou por que você discorda da pessoa. Enfim, exige muita energia e tem dias que você não tá nesse clima, sabe? E se você não vai com aquele foco de trazer realmente embasamento, nem entra. Guarda para amanhã, guarda para outro dia, guarda seu feedback e dá ele depois. Ou também naquela situação em que aquela opinião ali não fede nem cheira, gente, não vai te atingir de maneira nenhuma. Então, por que cargas d'água você vai meter o bedelho e falar não, não concordo se, vai lá, você tá no time de segurança e a implementação vai ser feita no aplicativo do time de TI. Ah, galera, você não é do time de TI, então se recolha, não precisa discordar nada não, sabe? Ah, gente, comprar uma briga, é aquela ali. Você não precisa comprar briga, todas as brigas que existem, não. Escolha as suas batalhas. Se você não vai ser diretamente afetado, não. Deixa pra próxima. Então é com isso que a gente encerra o episódio de hoje. E eu venho com um convite, né, pra gente refletir. O que você ganha ou perde ao calar a sua voz? Reforço aqui a ideia também. Discordar não é ser inimigo de ninguém, tá? Não é atacar ninguém pessoalmente. É você colaborar com uma perspectiva diferente à sua visão daquela situação. Então, você já compartilha esse episódio com aquele colega que você vê que engole tudo calado ou que explode por qualquer coisinha e qualquer discordância de opinião, ele não sabe passar aquela informação de uma maneira civilizada. E me conta nos comentários também quando foi a última vez que você precisou discordar com elegância e não soube muito bem o que fazer ou como você se virou na situação. A gente se vê no próximo episódio.